Olá, seja muito bem-vindo, você que chegou aqui agora. Eu sou a Fernanda Garcia, você está aqui com a gente no programa Em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre algumas questões que envolvem problemas trabalhistas, especialmente agora na época da pandemia do novo coronavírus. Para isso a gente convidou aqui uma advogada que é especialista nessa área, que é a Emanuele Martins. Tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bom com você? Tudo certo. Bom, eu começo então te agradecendo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui falando com a gente sobre esse tema tão importante que ainda gera dúvidas para muita gente. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, então, eu vou chamar um videozinho que a gente preparou, só dando um resuminho sobre essas questões que estão sendo mudadas agora durante a pandemia. Roda o VT. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, algumas adaptações nas relações trabalhistas foram necessárias para ajudar a manter o índice de empregos no país. Entre elas está uma medida provisória que permite às empresas fazer alterações nas jornadas de trabalho e redução salarial, desde que sejam cumpridas todas as regras necessárias. Outra questão que tem gerado dúvidas entre funcionários e empregadores é se o trabalhador pode ser demitido se contrair a Covid-19. Por se tratar de um assunto novo, tendo em vista que a pandemia trouxe uma série de adaptações na legislação já existente, é preciso cuidado e atenção antes das decisões serem tomadas. No entanto, vale lembrar que se durante o período da pandemia o contrato de trabalho estiver suspenso dentro das normas da medida provisória e o próprio funcionário solicitar a sua demissão definitiva, a empresa precisa cumprir as normas da CLT e comunicar os órgãos responsáveis. Outros pontos que ainda geram polêmica e precisam de esclarecimento são os benefícios que habitualmente são concedidos aos trabalhadores, como o Vale Transporte e o Vale Refeição. Bom, então agora a gente vai conversar com a nossa especialista advogada aqui, Emanuele. Eu vou começar te perguntando, então, nesse tempo, de coronavírus, de pandemia, para as empresas, comércios, para qualquer estabelecimento que está funcionando, quais medidas eles devem tomar para proteger todo mundo e para tentar evitar a proliferação do vírus? Bom, desde o início da pandemia, o Ministério da Economia vem emitindo algumas notas circulares de orientações gerais aos trabalhadores e aos empregadores, visando a contenção da transmissão do vírus. Com a recente retomada das atividades não essenciais de forma gradual e em fases, o Ministério da Economia também divulgou a portaria número 20, com orientações semelhantes. Basicamente, ele orienta as empresas a aderirem a um plano de contingência de transmissão do vírus aos trabalhadores. Como fazer essa contenção? O Ministério da Economia, então, orienta que as empresas tenham medidas de prevenção no ambiente de trabalho, em especial aos locais de uso comum, como refeitório, banheiros. Onde tem muito fluxo de pessoas, né? Exatamente. Orienta que a empresa tome algumas medidas para constatação preventivos de sintomas, constatação de sintomas de forma preventiva desses trabalhadores, certo? Para que possa promover o afastamento desses trabalhadores, visando a contenção da transmissão desse vírus. Orienta que as empresas façam a higienização constante desses locais, que as empresas evitem aglomeração de trabalhadores, promovam distanciamento social, aquelas empresas que possam dar continuidade ao trabalho à distância, que deem continuidade e, claro, que disponibilizem os equipamentos de proteção específicos para a contenção do vírus, como máscaras, luvas e álcool em gel. Bom, a gente sabe que a gente está em um momento novo, são situações novas para todo mundo, medidas e informações novas que chegam a cada dia. Então eu queria te perguntar, atualmente, em relação ao governo federal, o que a gente tem de medida hoje que está valendo para a área trabalhista? Existe alguma PEC, alguma coisa? O governo federal, ele divulgou algumas medidas provisórias para a relação de trabalho durante o período da pandemia. Entre essas medidas, existe a MP 927,
que, como exemplo, trouxe aí a possibilidade de antecipação das férias, né? E a medida 936, que trouxe a possibilidade da redução da jornada e suspensão do contrato de trabalho. Então, isso é o que a gente tem valendo atualmente de verdade. Isso, mas é importante mencionar que a medida provisória 936 já foi autorizada pelo Congresso, inclusive o nosso presidente recentemente já se posicionou informando que vai sancionar essa medida provisória, então vai torná-la em lei, né? E essa medida vai vir com algumas alterações e talvez algumas possibilidades de vetos. Então a gente pode ter novas orientações aí a cada momento, mediante esse cenário que se transforma também diariamente, né? Sim, com certeza. A gente precisa se manter atualizado a todo momento. Exatamente. Bom, eu vou te pedir licença agora para a gente fazer uma pequena pausa para o intervalo. Na volta a gente vai entender um pouquinho aí o que pode ou o que não pode durante esse período. A gente volta já já. Nós estamos de volta aqui com Em Pauta, hoje conversando com uma advogada trabalhista que está explicando para a gente um pouco das questões que estão sendo alteradas aqui nas relações de trabalho durante esse período da pandemia. Emanuele, a gente já falou no último bloco que, de fato, as orientações estão chegando e se alterando a cada dia. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre a questão da redução do salário e da redução da jornada de trabalho. A medida provisória 936, ela trouxe essa possibilidade de redução da jornada e da redução do salário durante o período da pandemia, certo? Essa redução, ela pode ser negociada mediante acordo individual com o trabalhador ou negociação coletiva, ou seja, com o envolvimento do sindicato da categoria profissional desse trabalhador. A lei, ela prevê, né, a medida provisória que vai ser sancionada em lei, ela prevê 3 percentuais de redução. O de 25%, o de 50% e o de 70%. Outros percentuais de redução, eles podem ser negociados mediante a participação do sindicato da categoria profissional. O percentual, a redução de 25%, ela pode ser realizada por acordo individual com qualquer trabalhador. Já a redução de 50% e 70%, existem algumas regras específicas. Só pode ser realizado por acordo individual com os trabalhadores que possuem que obtêm um salário de até R$ 3.135, ou com aqueles trabalhadores que possuem uma graduação no nível superior, um diploma de graduação no nível superior, e recebam um salário de até 2 vezes o teto do benefício da Previdência Social, que hoje dá em torno aí de uns R$ 7.830 esse salário. Bom, esses trabalhadores que tiverem a redução da jornada, eles vão fazer jus ao benefício emergencial divulgado pelo governo. Esse benefício ele vai ser equivalente ao percentual de redução e ele é calculado considerando o valor de seguro-desemprego que esse trabalhador teria direito. Então, exemplo, um trabalhador que teve uma redução de 25%, ele vai fazer jus a um benefício de 25%, considerando o valor de seguro-desemprego que ele teria direito. Sim. Esses trabalhadores também farão jus à garantia provisória de emprego durante o período dessa redução e assim que retornar à atividade de trabalho, por igual período que teve a redução da jornada de trabalho. E como é que fica essa questão da suspensão do contrato de trabalho? A suspensão, ela também pode ser realizada mediante acordo individual ou convenção coletiva de trabalho, seguindo essas mesmas regrinhas que eu falei anteriormente, tá? E o trabalhador que tiver o contrato suspenso, ele vai fazer jus ao benefício de 100% referente ao seguro-desemprego, certo? Exceto as empresas que tiverem obtido uma receita bruta de 2019 de R$ 4.800.000, tá? Essas empresas, o trabalhador ele vai ter um benefício de 70% e as empresas ficam obrigadas a fornecer uma ajuda de custo de 30% referente ao salário desse trabalhador. Esses trabalhadores também terão direito à garantia provisória de emprego. Acho que uma dúvida que fica para algumas pessoas é se o coronavírus pode ser considerado como uma doença ocupacional ou não. Essa matéria ela é bem polêmica, tá? Ao meu ver, o Covid-19 não tem uma relação direta com a atividade de trabalho. A lei prevê
que algumas doenças, como as doenças degenerativas, as doenças etárias, as doenças endêmicas, que são aquelas doenças que se encontram em uma região específica, elas não possuem uma relação direta com a atividade de trabalho. Pelo mesmo raciocínio, eu defendo que o Covid-19 não tem uma relação direta com a atividade de trabalho. O que não significa dizer que na Justiça do Trabalho não pode ser reconhecida essa relação. É uma questão de interpretação, né? Exato, porque se por acaso ficar demonstrado que esse trabalhador ele foi exposto em excesso, né, à transmissão do vírus pela atividade de trabalho, a Justiça pode ser sim, pode reconhecer sim essa relação. O que vai ser crucial, né, para a análise desse caso são as medidas de contenção que a empresa aderir. Exato, e puxando um gancho um pouco disso, o trabalhador que contrair o Covid-19 pode ser mandado embora? A princípio pode sim, Fernanda, não existe na lei nenhum impeditivo, né, para essa demissão, salvo se o trabalhador tiver sido afastado pela Previdência e estiver recebendo um benefício previdenciário, que aí nesse caso a empresa não pode mandar ele embora durante o afastamento. Porém, eu sempre sugiro cautela nessas situações. Isso porque essa rescisão ela pode ser considerada uma rescisão discriminatória, o que na Justiça do Trabalho é repudiado. São consideradas demissões discriminatórias aquelas que são feitas de trabalhadores que possuem uma doença que causa uma repúdia social ou uma exclusão social, assim levando aí uma condenação da empresa. Perfeito. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa agora para mais um intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões que eu acho que é a dúvida de muita gente, que a gente ainda pode ajudar a esclarecer. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Nós estamos de volta com o último bloco do Em Pauta, hoje falando sobre questões trabalhistas com a advogada Emanuele Martins. Emanuele, eu queria começar te perguntando, a gente falou no bloco anterior sobre o funcionário ser mandado embora. Então agora eu vou te perguntar o contrário, né? Como que uma empresa deve proceder caso o funcionário peça demissão durante o período que o contrato dele está suspenso? A medida provisória, ela prevê essa possibilidade, prevendo que, nesse caso, o trabalhador está renunciando ao direito da garantia provisória de emprego. Quando a gente fala de renúncia de direito, a gente sempre sugere para a empresa fazer a rescisão do contrato de trabalho e homologue junto ao sindicato, evitando qualquer prejuízo aí no futuro. Esse trabalhador ele poderá ser desligado, a empresa precisa fazer a comunicação no prazo de 2 dias ao portal do Ministério da Economia, comunicando a cessação da suspensão do contrato de trabalho e continuar com o processo de desligamento usual que a empresa faz. Perfeito. Uma outra questão que eu também considero bastante importante e acredito que gere dúvida é a questão: o vale-refeição ou o vale-alimentação, como ele fica para o colaborador que está na jornada reduzida? Esse benefício ele não é previsto em lei. Ele é regulamentado pela negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional desse trabalhador, muitas vezes. Então, a empresa precisa se atentar à negociação vigente do sindicato da categoria profissional. Dito isso, existem empresas que fornecem esse benefício por liberalidade. Mesmo nessa hipótese, a lei não autoriza a alteração unilateral das condições do contrato de trabalho. Então, caso a empresa e o trabalhador optem por suprimir esse benefício, é necessário e prudente que a empresa faça um acordo de mútuo consentimento com o trabalhador. Perfeito. E a gente sabe que alguns colaboradores estão trabalhando em home office, né? Porque inclusive é uma das medidas que tem sido sugerida aí para evitar essa contaminação. Quem está trabalhando em home office, que está produzindo em casa, recebe o vale-refeição? Segue o mesmo raciocínio, né, do demais. Se por acaso a convenção coletiva não prevê essa situação, é sempre aconselhável que a empresa, mesmo que opte por suprimir esse benefício, que faça o acordo de mútuo consentimento com o trabalhador. Isso também vale para o caso do vale-transporte, por exemplo? O vale-transporte, ele já é um benefício que ele é regulamentado por lei.
E o Vale Transporte, ele possui uma finalidade específica, que é possibilitar o deslocamento do trabalhador no percurso casa-trabalho e vice-versa. O entendimento que vem prevalecendo é que uma vez que essa necessidade não existe mais, porque o trabalhador não faz mais esse deslocamento, esse benefício ele pode ser suprimido. Porém, eu faço aí uma ressalva de que existem entendimentos contrários a esse. Muito bem. Para terminar o nosso bate-papo aqui hoje, eu queria te pedir uma orientação. Eu acredito que muitos colaboradores, muitos empregadores ainda têm muitas dúvidas sobre como proceder em diversas situações, né? Então, no caso de dúvida, onde as pessoas podem procurar ajuda, podem procurar orientação? Tanto o trabalhador quanto o empregado, eles podem buscar um auxílio, né, jurídico com advogados especialistas na área, né, com o sindicato da categoria profissional, porque existe o sindicato tanto que assessora a empresa quanto que assessora o trabalhador, e claro que também o Ministério da Economia possui ali alguns canais de comunicação e também divulga alguns informativos, então é sempre bom estar ali por dentro, estar analisando aquele site, porque muitas vezes a dúvida do trabalhador, a dúvida do empregado já vem esclarecida ali. Bom, Emanuela, eu tenho certeza que a nossa conversa aqui hoje foi muito esclarecedora, né? Como a gente já havia comentado, é uma situação diferente para todo mundo, tanto para o empregador como para o colaborador. Então, eu creio que ninguém é obrigado a saber como proceder em todas as situações agora, mas eu achei muito importante essa última consideração que você fez, que as pessoas têm onde buscar ajuda, né? Onde buscar orientação para proceder da maneira correta, é isso? Sim, com certeza. Bom, então eu te agradeço por ter participado aqui do nosso programa hoje. Tenho certeza que quem está em casa pode ter um pouco mais de esclarecimento, tirar um pouco das dúvidas, né, desse período que a gente está vivendo. E foi um prazer poder conversar com você aqui e dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. O prazer foi todo meu, Fernanda. Obrigada, então. Bom, o programa Em Pauta de hoje fica por aqui. Você acompanha novos assuntos nas nossas próximas edições. Obrigada pela companhia e até lá!